Nós estamos, você já deve ter ouvido, nós estamos no ano profético, no ano do crescimento. Nós tivemos no ano retrasado o ano da consolidação, o ano passado o ano do avivamento. Este ano nós temos uma palavra de Deus para nossas vidas, para a igreja, para a sua vida, é o ano do crescimento. Por quê? Porque tudo que Deus faz com o propósito de crescer. Tudo que Deus criou com o objetivo de crescer. Deus criou o homem, o ser humano, e ele cresce. Deus criou os animais e eles crescem. Deus criou as plantas e eles crescem. Assim é o propósito de Deus, que venhamos a crescer. Tudo cresce. As empresas devem crescer. Igreja precisa crescer. Você nunca vai conhecer, muito provavelmente, espero eu, você não vai conhecer um jovem aprendiz que acabou de ingressar no mercado de trabalho e perguntar para ele, e me conte, qual é o seu sonho, onde você almeja estar daqui 10 anos, daqui 20 anos. Ele nunca vai dizer para você, não, eu quero estar no mesmo lugar, quero ser um jovem aprendiz a vida inteira. Não, ele vai dizer, eu quero crescer, eu quero ir além, eu quero ir adiante. É assim o nosso propósito. Alguém que abre um negócio, alguém que abre uma loja, um comércio, normalmente se começa pequeno, se começa humilde. Com certeza, este dono desta loja, quando ele passa na rua, ele vê um galpão para alugar, uma loja grande, uma porta grande, ele deve sonhar, um dia eu quero estar com a minha loja ali, um dia meu negócio vai crescer, vai prosperar, porque este é o propósito de Deus. Se não está crescendo, algo está errado. Porque o propósito de Deus para nossas vidas é de crescer. Deus quer que você cresça profissionalmente, que você cresça financeiramente. Deus quer que você cresça como homem, como mulher, como marido, como esposa. Deus quer que você cresça como pai, como filho. Deus quer que você cresça em todas as áreas da sua vida. E isto não é diferente na área espiritual. Deus almeja, espera que nós venhamos a crescer também espiritualmente. Todo aquele que teve um encontro com Cristo, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, ele é um novo convertido, ele precisa crescer. Nós precisamos crescer também espiritualmente. Qual é o nosso almejamos na igreja? Almejamos crescer, esperamos que esse ano seja um ano de crescer como um número de membresias, crescer nos nossos ministérios, crescer nas nossas células, mas crescer não apenas em número. O que Deus espera, claro que é muito bom crescer, se você puder crescer, se você tem uma casa de um quarto, puder ter uma de 2, uma de 3, é muito bom se a igreja crescer em números de membros, glória a Deus por isso, mas o crescer não é apenas quantitativo, o crescer é um amadurecimento, diga assim, amadurecimento. É isso que Deus espera de nós. Por isso que Paulo vai escrever à igreja de Corinto, sobre a necessidade desse crescimento. Olha o que ele diz, está no telão por enquanto. 1 Coríntios 13, 11, ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que Paulo está escrevendo? Ele está escrevendo à igreja, ele está escrevendo a cristãos. Ele está dizendo o seguinte, quando eu era menino, eu pensava como um menino, eu agia como um menino, eu falava como um menino, mas eu cresci. E agora que eu cresci, eu preciso deixar para trás as coisas de menino. Meu irmão, minha irmã, é muito bom ser menino, quando se é criança, é formidável. Mas é muito bom ser menina, quando se é criança, é maravilhoso. Mas é patético crescer e continuar menino. É patético crescer e continuar menina. Menina não apenas em idade, mas menino e meninas em atitudes. Meninos e meninas em responsabilidade. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos que amadurecer, nós temos que crescer. O que nós precisamos fazer? Olhar para Jesus. A Bíblia diz em Hebreus que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tudo o que formos fazer, nós temos que olhar para Jesus. Ele é nosso modelo. Ele
Ele é a nossa inspiração, tudo, em todas as áreas de nossa vida é Jesus. Precisamos olhar para Ele. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, o que nós notamos? Lucas capítulo 2, versos 52, diz assim a palavra do Senhor: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de homens e diante de Deus e de homens. O que ele está dizendo? Como era a vida de Jesus de crescimento? A vida de Jesus era um crescimento contínuo. Ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura, ele crescia em graça. Mas olha que interessante, ele está dizendo então que eu olho para Jesus, se Jesus crescia, eu cresço, eu preciso crescer. O propósito de Deus é o meu crescimento. E Jesus crescia como? Ele crescia também não apenas em si, ele crescia em si, mas crescia nos seus relacionamentos, no relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo, porque ele crescia o quê? Diante de Deus e diante dos homens. Deus espera que nós venhamos a crescer como pessoa, nós venhamos a crescer no nosso relacionamento com Deus e venhamos a crescer no relacionamento com o próximo. E crescer é uma escolha, diga assim, escolha. Você escolhe crescer, você escolhe crescer ou não crescer, você escolhe, decide crescer ou não crescer. Você pode estar trabalhando numa empresa há mais de 20 anos e você escolhe continuar crescendo ou ficar estagnado. Para crescer, você vai precisar fazer cursos, aperfeiçoamentos, ou você escolhe, não, eu não quero crescer. É assim na vida. Você pode acontecer um dia de ter encontrado alguém que você tenha trabalhado há 10, 15, 20 anos atrás, numa empresa, ou estudado com uma pessoa, e de repente você encontra com essa pessoa, diz assim, cara, e aí, tudo bem, que bom te ver, legal, jóia e tal, e me conta, como é que está a vida, está bênção, você está trabalhando aonde? Poxa, eu estou naquela empresa, ainda você está lá, que bacana, e aí, que setor que você está? Estou no mesmo, depois de 20 anos, tá. E me conta então da sua vida, da sua família. Você está morando aonde? Não, estou lá naquele bairro mesmo. Pô, que bom, hein? Aquele bairro cresceu, aquele bairro desenvolveu. Tá morando lá num prédio novo, lá está tendo muito lançamento. Não, estou na mesma casa. 20 anos, 30 anos depois, mesma vida. Gente que escolheu não crescer. Meu irmão, aqui nós escolhemos crescer. Nós escolhemos a viés do crescimento. Porque nós tivemos muitas pessoas que caminharam, mas escolheram parar, não continuar. Nós escolhemos crescer. Nós escolhemos e decidimos crescer. Em 2015, nós começamos um processo de reestruturação no nosso ministério, na nossa igreja. No final de 2018, nós fizemos um fechamento, um balanço. Nós crescemos 100% nesses 3 anos. Nós crescemos, pulamos de 250, em média de 300 membros, para 500, 550 membros. Em fevereiro de 2015, nós abrimos e inauguramos 5 células. Fechamos o ano de 2018 com 20 células. Nós crescemos 6 vezes para a honra e glória de Jesus. Amém? Nós estamos buscando constantemente o crescimento. Por que algumas pessoas não buscam o crescimento? Porque crescer dói. Diga assim, crescer dói. Já viu o jovem, quando ele cresce? Ele sente dor no osso, não é? Ele cresce, eu senti muita dor, eu cresci muito rápido em 1 ano. Eu era pequenininho e dei uma espichada em 1 ano, sentia dores no corpo. Porque crescer dói. Por que as pessoas optam em não crescer? Porque é um processo. Tem um preço a ser pago. Nós decidimos crescer, e aí então nós precisamos, para crescer, nós precisamos ter reuniões semanais, nós temos treinamentos, nós vamos para conferências, enviamos líderes para conferências. Por quê? Olha o que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 4, verso de número 17, ele diz assim: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus te deu um chamado, Deus te deu um ministério, cumpre em cuidar, cuide em fazê-lo crescer, e é o que nós fazemos. Meu irmão, minha irmã, não se contente com o lugar onde você chegou, esteja preparado para onde Deus deseja te levar. Eu tenho uma palavra de Deus para você: os melhores anos da sua vida ainda estão por vir, em nome de Jesus. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai avançar e você vai além em nome de Jesus. Você vai além em nome de Jesus. Você pode dizer, mas Márcio,
estou bem, minha vida está legal, glória a Deus por isso. Mas Deus está trabalhando na sua vida, Ele está apenas começando o que Ele tem para fazer na sua vida. Ah, mas eu cheguei num lugar alto profissional, não, mas meu irmão, Deus tem mais para você em nome de Jesus. Ele está trabalhando na sua vida, Ele apenas começou, está trabalhando na sua vida, está trabalhando no seu caráter, está tirando maus hábitos, está tirando aquele gênio difícil. Olha o que diz Filipenses 1,6, diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém? Está uma bênção? É apenas o começo. Deus vai terminar uma obra na sua casa, na sua família, sobre a sua família, em nome de Jesus. Você vai crescer, você vai ser um homem melhor, um pai melhor, um cidadão melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor, um patrão melhor. Você vai ser um funcionário melhor e assim você vai crescer em nome de Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer. Se a sua vida está indo como um caminhão desgovernado, ladeira abaixo, isso não é evangelho. Você precisa parar, você precisa refletir. Gálatas 6,7, não se engane o homem. Tudo aquilo que ele semear, ele vai colher. Nós colhemos aquilo que semeamos. Se não está gostando do que você está vivendo, mude a sua semente, porque Deus tem algo grande para a tua vida em nome de Jesus, amém? Então está aí no seu esboço o tema da nossa mensagem, tempo de crescer. Diga assim, tempo de crescer. Nós vamos basear nossa mensagem na carta de Paulo aos Gálatas. Interessante que Paulo vai escrever à igreja de Gálatas, e ele vai escrever a um grupo de irmãos, à igreja, que haviam assumido um compromisso com Cristo, mas no meio do caminho eles caíram nos velhos hábitos, nas velhas práticas, especialmente no legalismo, e eles agora então vacilaram e estavam com a sua vida espiritual estagnada. A vida deles, eles haviam começado uma igreja, eles cresceram como igreja, os irmãos estavam crescendo na fé, os irmãos estavam crescendo espiritualmente. De repente eles caíram no legalismo, eles caíram nas práticas antigas e agora eles pararam. Paulo vai mandar uma carta, e especificamente no capítulo 1, ele vai dar alguns apontamentos para que eles voltassem a crescer, já que o propósito de Deus é crescer. Diga assim, o propósito de Deus para a minha vida é crescer, amém? Então se o propósito de Deus para a sua vida, para que você cresça espiritualmente, em primeiro lugar, acredite no sobrenatural. Diga assim, sobrenatural. Verso de número 11, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Diga assim, não é de origem humana. Na vida espiritual, os nossos maiores recursos são espirituais, são sobrenaturais. Nós estamos falando aqui de vida espiritual. Na vida espiritual, os nossos maiores recursos são espirituais e sobrenaturais. Quer ver? Eu vou citar alguns. Quais são alguns recursos espirituais que nós temos? Por exemplo, oração. Diga oração. Oração é sobrenatural, oração é espiritual. Por que ele é sobrenatural? Ele não é de origem humana, é isso que Paulo está dizendo, é sobrenatural. Quando você ora, você entra no campo do sobrenatural. Imagina, você fecha os seus olhos e começa a falar com Deus, você fala com o Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que há debaixo dessa terra. Você fala com Ele. Quando você ora, você traz um pedaço do céu para a sua vida, um pedaço do céu para a sua casa. É o que diz o Pai Nosso, venha o teu reino. Diga assim, venha o teu reino. Você chama o céu para a tua vida, você chama o céu para a sua casa. Isto é sobrenatural, não é de origem humana. Quem não crê, quem não tem entendimento espiritual, ele não consegue entender o sobrenatural. Você já viu? Alguém que não conhece, não tem experiências com Deus, você fala assim, eu vou orar. Ele fala assim, vamos orar. Eu vou falar com Deus. Falar com Deus? Se consegue falar com Deus? Conseguimos, mas ele não entende. Por isso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 18, ele vai dizer o seguinte, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para aqueles que creem. Quando você vai orar, meu irmão, já viu? Alguém que vai no médico, recebe um diagnóstico contrário, aí encontra alguém, um amigo, um familiar, fala, eu vou orar, eu vou para a igreja hoje à noite. Porque eu fui no médico, peguei um diagnóstico contrário. E você vai fazer o que na igreja? Você tem que fazer um exame, você tem que procurar. Não, eu vou orar. A pessoa não entende.
A pessoa não entende. Quando alguém tem uma causa, antes de contratar um advogado, ele vem orar a Deus. Porque eles não entendem, isso é loucura, porque isso é sobrenatural. Eu quero fazer aqui uma pergunta. Quem já orou aqui alguma vez e Deus respondeu? É? E eu pergunto, como que você explica isso? Quem aqui já viveu um milagre na vida? Já recebeu mesmo milagre? Já? Como é que você explica isso? Você vai explicar, as pessoas não entendem, não é? Aí chamam a gente meio de doido, né? Sabe por quê? Porque é sobrenatural. Quando nós usamos recursos sobrenaturais de Deus, isso é maravilhoso. Orar é um dos recursos sobrenaturais. Ler a Bíblia é um recurso sobrenatural. Porque nós lemos a Bíblia, tem gente que lê a Bíblia 1, 2, inteira, 10 vezes, 20, lê o mesmo livro, e aí você vai falar assim para alguém, puxa, eu vou comprar uma Bíblia, mas você já não leu a Bíblia? Não, já li 10 vezes. E você vai ler de novo o mesmo livro? Eu vou, porque ele é sobrenatural. Ele é vida, Ele é vivo, Ele fala comigo constantemente. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando. Você pode imaginar o Criador de todas as coisas falando com você? É sobrenatural, diga glória a Deus por isso. A Bíblia não é um livro de história, apenas de histórias. A Bíblia não é um livro que conta a história de alguns personagens apenas. A Bíblia é um livro de princípios. Ela é um livro que me aponta, me mostra o caminho da salvação, da restauração, da libertação. Você nunca vai conhecer alguém dizendo assim, olha, eu li a Bíblia inteirinha, fiz tudo o que ela diz e me dei mal na vida. Isso não vai acontecer, porque a Bíblia é um livro de milagres. É um livro sobrenatural, você vai viver milagres. Isso é sobrenatural. Tantos outros recursos, poderia ficar falando por muito tempo. Jejum, recurso sobrenatural. Jesus disse, esta casta de demônios sairá com jejum e oração. Dízimos, são recursos sobrenaturais. Você dizima ao Senhor, você oferta ao Senhor, são chaves espirituais, que quebram cadeias espirituais. Atos proféticos, o que nós estamos fazendo aqui nesses 12 dias? Nós estamos orando, são atos proféticos. Nós estamos falando, escreva seu pedido, seu projeto de vida. Olha que doido, se chegar e colocar os seus sonhos num papel, colocar aqui e de repente viver milagre. Quem já viveu um projeto de vida e foi respondido, amém? Quantos testemunhos nós ouvimos essa semana? Quantos? Agora mesmo Edmilson, agora no culto da tarde, estava dizendo aqui o testemunho dele, entrou em 2018 com o sonho de casar, colocou no projeto de vida, estava sem as mínimas possibilidades, mínima condição. Deus deu um casamento maravilhoso, Deus deu lua de mel, deu viagem, viajou de avião pela primeira vez, deu recurso. Estava dizendo, eu coloquei, Deus surpreendeu. Isto é sobrenatural. Você pode achar que você vem a esta igreja, que você fala assim, puxa, eu vou àquela igreja é tão bonita, ela é tão equipada, tão bem confortável, olha que poltrona gostosa, que ambiente bom, lá fora esse calor, olha que ar-condicionado gostoso, os recursos de multimídia, olha, eu vou lá porque na Manancial da Fé só tem gente bonita. Ô glória! Eu vou na Manancial da Fé porque lá só tem gente bonita. Então, você está vendo? Ó, eu vou lá, porque lá só tem gente bonita, a igreja é confortável, ela é bem equipada. Eu vou lá na Manancial da Fé, porque eu sempre recebo uma palavra motivacional. Você pode acreditar e ver dessa maneira. Eu enxergo diferente. Eu enxergo que aqui não é apenas um lugar confortável, não é um galpão. Aqui é a casa de oração, é a eclésia, a casa do Deus vivo nessa terra. É o lugar que Deus escolheu para se manifestar, operar sinais e maravilhas, manifestar a sua glória, operar cura sobre os enfermos, libertar os cativos. É assim, este lugar é sobrenatural. Aleluia. Paulo vai dizer então que o evangelho, ele não é de origem humana. Ele não é de origem religiosa, ele não é de origem de uma instituição do homem, ela é sobrenatural. Cada dia mais nós cremos no sobrenatural, em oração, em jejum, em ler a Bíblia, meu irmão. Paulo creu e nós cremos, amém? Se você não crê, eu continuo crendo, amém? Paulo creu, eu creio, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Em segundo lugar, para crescermos espiritualmente, aprenda também por meio das
experiências espirituais. Você precisa aprender também através das experiências espirituais. Olha o que diz o verso 12. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Diga assim, revelação. Somos uma igreja sólida nas nossas convicções doutrinárias, extremamente. Nós aproveitamos tudo que Deus nos dá de novidade em termos de recursos para comunicar o Evangelho. Nós estamos usando agora o Facebook ao vivo, nós temos nosso canal, nosso programa na televisão, nós usamos multimídia, agora você está recebendo o seu esboço. Nós só não mudamos o que é comunicado. A maneira como ela é comunicada nós podemos mudar, mas nós temos fortes convicções. Jesus Cristo, Ele é o único Senhor e Salvador, todo ser humano é pecador, nós só encontramos salvação através da pessoa de Jesus, nós cremos em Jesus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos, cremos na Trindade, no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cremos na ressurreição dos mortos, cremos que Jesus há de vir buscar a sua igreja, cremos, mas eu quero dizer algo para você. Existem coisas que nós nunca aprenderemos em sala de aula, existem coisas que nós nunca aprenderemos através de livros, existem coisas que nós só iremos aprender diretamente por meio de uma revelação de Deus. Amamos o ensino na nossa igreja, temos aqui a pastora Marilis, que dirige dois ensinos semanais de escola bíblica, nós temos as células que ensinam a palavra de Deus, nós temos uma formação muito sólida na palavra, sou formado em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, tenho uma base, mas muitas das minhas experiências também vieram através de uma revelação de Deus, amém? Você não pode ficar apenas no acadêmico, você precisa ter revelação de Deus, amém? E essa revelação, ela é individual. Deus já me deu sonhos, Deus já falou comigo, Deus já me usou para ser instrumento de cura na vida de alguém, Deus já me usou como instrumento para libertar a vida de uma pessoa, mas a Flávia precisa ter essas experiências dela. Isto é individual. Você ouviu um testemunho nosso há 2 anos atrás, nosso filho mais velho estava no 3º colegial, e ele estava querendo, o sonho dele era fazer a faculdade de medicina, então nós começamos o primeiro dia do ano, no dia 1º, nós chegamos em casa, nós sentamos, dissemos assim, o que você, não, no final deste ano eu vou prestar concurso, vestibular para medicina. Falamos, então tá bom, nós nos reunimos, nós oramos juntos, colocamos no projeto de vida, que ou ele passaria numa faculdade federal, se fosse da vontade de Deus, se não, que ele ficasse em Mogi. Ele tinha apenas 17 anos, nós queríamos ele perto, estava muito ativo, está ativo na igreja, e assim foi. E nós começamos então um jejum 1 ano inteiro. A Flávia, todos os dias que passava, ia levá-los, os meninos, para o colégio, passava na frente da universidade, da UMC, estendia as mãos, fazia um ato profético. Senhor, abra as portas para o Felipe em nome de Jesus. E os dois diziam amém. Nós concordamos, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E um dia eu estou trabalhando e a Flávia me liga, chorando, mas de alegria, eu percebi que era choro de alegria, né? Eu falei, glória a Deus. Ela falou assim, Márcio, Deus falou comigo. Eu falei, puxa, bacana, ele até me fala, né? Legal. Não, mas Deus falou comigo. Oh, glória a Deus. Márcio, Deus falou comigo. Eu falei, amém. Então conta aí, fala aí, manda o manto, né? Manda o manto. Ela falou assim, eu estendi a mão, fiz como de costume e declarei, Senhor, abre essa porta em nome de Jesus. Uma voz do céu me disse claramente, eis que hoje eu abro esta porta e o meu nome será glorificado. Lá no final do ano ele fez uma prova numa faculdade fora de Mogi, não passou, cheguei em casa para tentar consolar, disse, fica tranquilo menino, você tem apenas 17 anos, olha o ano que vem você faz cursinho. Ela me corrigiu, de jeito nenhum, Deus falou comigo, falou claramente, o milagre vai acontecer, crê somente. Fez o vestibular em Mogi, passou em 32º lugar, para a honra e glória de Jesus. Você precisa ter a sua experiência com Deus. Com Deus, você precisa.
Essas experiências nos inspiram. Você precisa, quando eu olho a vida da pastora Sandra, do Alex, os testemunhos que eles estão vivendo, a irmã Salete, o irmão Carlos, eu olho, isso me inspira, isso me encoraja, me dá vontade a continuar, me abençoa. Então você precisa ter experiências espirituais. Isto não invalida o que aprendemos em sala de aula, pelo contrário, potencializa. Então você precisa ter bases sólidas e viver e pedir um sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Terceiro lugar, para crescermos espiritualmente, abandone a religiosidade. Versos 13 e 14, diz assim, Paulo falando à igreja, contando agora do seu testemunho. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Essa aqui é a história de Paulo, o grande Paulo. Paulo era um membro do Sinédrio. Como membro do Sinédrio, ele precisava conhecer quase que por completo, ou de cor, o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Paulo era um homem extremamente culto, um homem extremamente inteligente. Paulo falava o hebraico, Paulo falava o grego, Paulo falava o latim, Paulo falava outras línguas. Mas o que ele sabia a lei de cor, e o que a lei dizia, não matarás, diga assim, não matarás. E o que Paulo fazia, matava. Ele matava os cristãos, ele prendia os cristãos, ele matava os cristãos. Mas a Bíblia, a lei que ele conhecia, dizia para não matar. E por que ele matava? Porque o seu conhecimento era apenas religioso. Este era o conhecimento dele, era apenas religioso. Ele tinha um relacionamento religioso. Meu irmão, religião mata, diga assim, religião mata. As maiores atrocidades da história da humanidade é em nome da religião, é em nome de um Deus. Vocês vão ver, nós vemos todos os anos, nós vemos uma quantidade absurda de atentados terroristas, todos em nome de religião, todos em nome de Deus. Olha o que aconteceu agora no final do ano, nós vimos centenas de mulheres sendo abusadas por mais de 30 anos, pelo João de Deus, que é Deus minúsculo, porque aquilo para mim não é Deus, é demônio. Mulheres que foram abusadas e não denunciaram ao longo de 30 anos, por quê? Porque estavam cegas espiritualmente pela religiosidade. Simplesmente isto. Paulo era um religioso de primeira linha, um religioso puro sangue, só que religião não transforma, o que transforma é o Evangelho, religião não muda, o que muda é Jesus Cristo, aleluia! Sabe qual é o testemunho de Paulo? O testemunho dele é tão importante, que o livro de Atos dos Apóstolos, por 3 capítulos, vai contar o testemunho da conversão de Saulo, que se torna Paulo. Sabe como que ele se converte? Ele estava indo a caminho a Damasco, porque lá ele iria prender alguns cristãos e matá-los. No meio do caminho, uma luz forte brilha, ele cai por terra, cego agora, sem conseguir ver. Ele ouve uma voz do céu que dizia assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, sem entender, ele diz assim: Senhor, mas quem és tu? E então ele ouve: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E então ele tem um encontro com Jesus, ele é transformado, se torna um dos maiores pregadores do Evangelho. Preste atenção no que eu vou dizer. Não espere cair com a cara no chão, não espere beijar a lona, não espere respirar pó para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não espere. Testemunho do irmão da pastora Sandra aqui na sexta-feira. Veio de Minas, estava contando, a família toda evangélica, vamos para a igreja, um dia eu vou, não, vamos lá, legal, e sempre se esquivando. Veio um tumor no rim, um câncer maligno, correu para Deus, correu para os irmãos, pastores, correu para todo mundo, e ele veio contar o testemunho aqui nesse altar. Eu fui curado, mas meu irmão, minha irmã, não siga o meu caminho, vá, não espere a dor chegar, vá e busca o Senhor, abandone a religiosidade, aceita Jesus e viva um crescimento exponencial na sua vida em nome de Jesus, amém? Em quarto lugar, valorize o seu chamado espiritual. Verso de número 15,
Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Vamos dizer juntos? É lindo demais isso. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Olha que lindo, é lindo demais, meu irmão. Você não é um Zé Mané, você não caiu de paraquedas, você não é a última opção que Deus tinha, você é coroa da criação, você é menina dos olhos de Deus, você foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus, meu irmão. Então, o diabo tenta dizer que você não vale nada, o homem pode ter te rejeitado, mas Deus diz o quê? Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe, aleluia. Então, sabe o que você tem que fazer? Valorizar esse chamado, valorizar esse amor de Deus. Como você valoriza? Vai amanhã no seu trabalho, fale de Jesus, pregue o Evangelho, vai lá, é para isso, fale do amor de Deus. Disse aqui esses dias, se você é dona de casa, arrume sua casa como se fosse receber Jesus. Se você é um advogado, defenda a causa do seu cliente como se estivesse defendendo a causa do Evangelho. Se você é vendedor, venda como se estivesse vendendo e atendendo o seu cliente fosse Jesus. Então você vai crescer em nome de Jesus. Quinto lugar, cumpra a sua missão do reino. Versos 15 a 17. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Paulo agora tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele agora que não vê, agora ele é convertido, e todo o centro religioso era Jerusalém. Os apóstolos que caminharam com Jesus estavam em Jerusalém. O que ele vai dizer? Eu não fui para Jerusalém, eu fui primeiro para a Arábia, ficou lá 3 anos, sabe por quê? Ele foi viver um empoderamento de Deus. Sabe o que está acontecendo nesses 12 dias? Você está sendo empoderado para viver o ano do crescimento, o melhor ano da tua vida, em nome de Jesus. Paulo só sai depois que ele é empoderado. Meu irmão, este ano será o ano do crescimento, sua casa cresce, suas finanças crescem, sua empresa cresce, você cresce profissionalmente em nome de Jesus. Você pode dizer assim, mas Márcio, você pode dizer assim, mas Márcio, como é que eu vou crescer? Você não conhece meu patrão. Meu patrão é um cara ruim, não é que ele é ruim, é o capeta que está nele. Aí como é que você faz? Quando você expulsar o capeta dele, ele vai ficar gente boa, você vai ver. Ah, mas eu faço o quê? Então eu vou lá para ele amanhã e falo assim, vem cá, camarada, você está endemoniado, vem cá que eu vou orar por você. Se você fizer isso, vai ser mandado embora amanhã, não faça isso, amém? Você vai o quê? Você vai orar por ele, você vai dar o evangelho para ele, você vai dar a Bíblia, você vai dar a mensagem, o esboço, você vai orar por ele e ele vai ser liberto em nome de Jesus, amém? Em sexto lugar, espere o tempo de Deus para agir. Diga assim, tempo de Deus. Versos 18 e 19, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e tive com ele 15 dias, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Diga assim, depois de 3 anos. Diga assim, tempo de Deus. Meu irmão, minha irmã, espere o tempo de Deus. Paulo, ele vai ter um encontro com Jesus, ele fica 3 anos na Arábia, só depois de 3 anos que ele vai para Jerusalém, só depois de 3 anos que ele vai conhecer os apóstolos. Olha como ele almejava antes de ir, meu irmão, mas tem o tempo de Deus, Deus não chega atrasado nunca em nome de Jesus. Paulo esperou 3 anos, tem gente que não consegue esperar 3 meses, tem gente que não consegue esperar 3 semanas, tem gente que não consegue esperar 3 dias, tem gente que não consegue esperar 3 horas, espera, porque no tempo de Deus vai acontecer em nome de Jesus. A Bíblia diz que Naamã foi curado depois do 7º mergulho. Josué vai rodear a cidade de Jerusalém por 7 dias, só depois elas caem. Se Naamã tivesse desistido no 6º mergulho, ele não estaria curado. Se Josué tivesse desistido na 6ª volta, ele não veria as muralhas caírem por terra. Meu irmão, minha irmã, nós recebemos essa palavra profética, ano do crescimento, há 3 anos atrás. Diga assim, 3 anos atrás. Você acha que nós não queríamos crescer? Claro que queríamos, mas não era o tempo de Deus. O tempo de Deus para nós há 3 anos era nessa sequência,
ano da consolidação, ano do avivamento, ano do crescimento. Nós tivemos que esperar o tempo de Deus e chegou, e nós vamos viver um crescimento exponencial em nome de Jesus. 7º lugar, seja um discípulo verdadeiro. Verso de número 20. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Será que nós podemos falar o verso B de verdade? Vamos dizer juntos então? Afirmo diante de Deus que não minto. Será que é mesmo? Você está afirmando diante de Deus que não minto. Esse é um discípulo verdadeiro. E nós precisamos tomar cuidado, porque a única paternidade atribuída ao diabo é o pai da mentira. Quando você mente, você se torna parecido ao diabo, o pai da mentira. Nós precisamos viver e sermos discípulos verdadeiros. Por quê? Porque o mundo vive a cultura da mentira. Este é o grande problema. O que nós temos visto ultimamente muito forte, a maioria dos políticos, a maioria dos grandes empresários do Brasil, mentindo, negando, tudo está lá denunciado, tudo comprovado, eles vão na televisão e dizem, não fiz, não desviei, não roubei. Quem aqui é um pouquinho mais da época do pastor Alex? Eu li, eu não sabia disso, eu só li. Mas quem é da época do pastor Alex? Tinha um político, não vou citar o nome, mas tinha um político que descobriram a conta dele na Suíça. E ele falava assim, não tenho conta na Suíça. Não, você tem. Aí ele foi no cartório, fez uma procuração e disse assim, se alguém achar a conta na Suíça, é dele. Ele deu a procuração. Sabe o que aconteceu? Acharam a conta e ele foi preso. Era tão cara de pau, Porque o mundo vive a cultura da mentira. O camarada, ele mente tanto que ele acredita na mentira, já viu? Eles falam com tanta convicção na televisão que você fala, não, o camarada é santo, não é possível, porque é tanta. O problema não é esse. Porque nós falamos assim, esta cultura da mentira é lá no Congresso, é longe, não. Nós vivemos a cultura da mentira, muitos vivem, hoje, pessoas que querem viver de aparência, aquilo que não são, querem viver uma condição que não tem para viver, e aí mentem, se enrolam, fazem dívidas e ficam totalmente enrolados. Meu irmão, seja um discípulo verdadeiro, diga verdadeiro, amém? Em 8º lugar, esteja disponível para ir a lugares desconhecidos. Verso de número 21, a seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Você precisa estar disponível. Nós usamos muito um jargão que diz assim, Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. É uma verdade, mas eu quero ir além. Deus não usa os capacitados, Deus usa os disponíveis. Diga assim, disponíveis. Porque tem muita gente capaz, tem muita gente que já leu a Bíblia 50 vezes, tem gente que já fez curso, tem gente que já fez teologia, mas não está disponível para Deus. Ele não pode ir a lugar nenhum, ele está sempre ocupado, ele não tem tempo para Deus. Meu irmão, Deus usa os disponíveis. Esteja disponível para ser um líder de célula, esteja disponível para abrir a sua casa para receber uma célula, esteja disponível para ir no hospital orar pelos enfermos, para ir no asilo orar pelos idosos, esteja disponível para ir visitar as crianças na creche, esteja disponível agora no inverno para ir conosco, entregar pão na praça aos moradores de rua, levar cobertor aos moradores de rua. Esteja disponível, porque Deus usa os disponíveis, amém? Em 9º lugar, conte o seu testemunho de vida transformada. Quem já teve aqui a vida transformada? Amém? Se não teve, vai ser hoje em nome de Jesus. Verso 22, 23, eu não era, preste atenção, olha Paulo escrevendo para a igreja, eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Paulo está dizendo o seguinte, eu me converti, agora ele foi para Jerusalém, aí o Espírito Santo de Deus direciona ele para outro lugar, ele vai dizer assim, mas eu não pude ir em todas as cidades ainda, mas o meu testemunho já chegou, as pessoas já ouviram que aquele que antes perseguia os cristãos, agora prega o Evangelho, as pessoas ouviam falar do testemunho de Paulo, e eu pergunto para você, o que as pessoas têm ouvido a seu respeito?
O que as pessoas na sua família ouvem a seu respeito? O que as pessoas lá no seu trabalho ouvem a seu respeito? O que as pessoas lá no seu condomínio ouvem a seu respeito? Tem que entender, tem que avaliar isso daqui. Você encontrou Jesus, as pessoas da sua família, o meio que você convive, precisam saber, ela mudou, nossa, mas ela era tão geniosa, né? Tá tão calminha, ela teve encontro com Jesus, né? O camarada, ele era briguento, era ali, né? Esse cara tá diferente, teve um encontro com Jesus, amém? Você precisa evidenciar o seu testemunho do que Deus fez na sua vida. E, em último lugar, conduza vidas para perto de Deus. Verso de número 24, e glorificavam a Deus por minha causa, aleluia. Meu irmão, será que você pode dizer esse verso comigo? E glorificavam a Deus por minha causa. Você pode levantar a mão e dizer, e glorificavam a Deus por minha causa. As pessoas olhavam a vida de Paulo e davam glória a Deus. As pessoas têm que olhar para a tua vida, a tua casa, a tua família e darem glória a Deus. Nós estamos crescendo e o nome de Jesus tem sido exaltado e glorificado, por isso que nós queremos crescer, meu irmão. Não tenha medo de crescer, não tenha medo de brilhar, não tenha medo de avançar, não tenha medo de ir adiante, porque o nome do Senhor será exaltado em nome de Jesus. Quando você cresce, o nome do Senhor é exaltado, meu irmão. O maior interessado no seu crescimento é Jesus, porque quando você cresce, o nome dele é glorificado, amém? Mas eu quero dizer para você, só há um caminho para crescermos. Quem quer crescer aqui em 2019? Não, quem quer crescer de verdade? Eu quero crescer como pessoa, eu quero crescer como familiar, eu quero crescer profissionalmente, eu quero crescer financeiramente, espiritualmente. Quem quer crescer de verdade? Só há um caminho, e o caminho é esse. 1 Coríntios 3,6 diz assim: Deus é quem faz crescer. Diga assim, Deus é quem faz crescer. Você quer crescer? É Deus quem vai te fazer crescer em nome de Jesus. Sabe por que tem gente que não cresce? Sabe por que tem gente que patina na vida? Tem gente que patina. Tem gente que é que nem caranguejo, dá um passo para frente, 10 para trás, trabalha 10 anos, vem a crise, perde tudo que trabalhou 10 anos. Tem gente que não vai, sabe por quê? Porque ele só luta na sua força, ele luta na sua capacidade, o seu intelecto. Glória a Deus, ser inteligente, ser abençoado, só que é o seguinte, a Bíblia diz que o crescimento vem de Deus. Diga assim, o crescimento vem de Deus. Meu irmão, você vai crescer porque Deus é contigo, amém? É o ano do crescimento e Deus vai te fazer crescer em nome de Jesus. Se você cresce, coloque de pé, nós vamos orar em nome de Jesus.